Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Dalene, professora de Geografia, e vamos continuar com a nossa aula sobre biomas e zonas climáticas. O primeiro bioma que nós vamos tratar nessa aula é sobre as florestas tropicais. As florestas tropicais têm como característica ser uma vegetação densa, é uma floresta úmida, as árvores são perenes e latifoliadas. O que quer dizer isso? As árvores elas não perdem as folhas, assim como acontece nas florestas temperadas, ok? Elas têm uma característica muito importante que é a evapotranspiração. O que é isso? A própria árvore, a própria vegetação, ela é capaz de armazenar água, de utilizar a água do solo, armazenar essa água e expelir essa água. Então, boa parte das vegetações, das florestas tropicais, elas são capazes de fazer chover. Tá? Então, ela consegue evapotranspirar, ou seja, elas sugam a água, transpiram essa água para o meio. Elas são densas e extremamente úmidas, ok? A segunda vegetação, o segundo bioma, é chamado de savanas, ou no caso do Brasil, os cerrados. Ele tem como característica uma vegetação espaçada, formada basicamente por gramíneas e árvores. As árvores têm como característica os troncos serem retorcidos, são árvores de médio porte. Um fato importante: apesar da característica básica desse bioma ser árvores espaçadas com troncos retorcidos e de médio porte, não significa que não existam árvores de grande porte, como, por exemplo, a floresta dos baobás na África, ok? São árvores muito grandes, mas ficam nesse tipo de bioma. A umidade é irregular, o inverno ele é muito seco e os verões são chuvosos, ou seja, tem duas estações bem definidas nesse tipo de bioma. A principal diferença entre as savanas e o cerrado é que as savanas têm como característica termos animais de grande porte, como elefantes, girafas, zebras, enquanto o cerrado, a biodiversidade da flora é muito maior do que a fauna. Os animais do cerrado, eles têm um porte um pouco menor que o das savanas, ok? Depois nós temos a vegetação mediterrânea. Tem como característica os verões serem extremamente secos e os invernos serem amenos e chuvosos, o que favorece o plantio de videiras e oliveiras. Então, as regiões que temos vegetação mediterrânea, como por exemplo a Itália, são regiões que têm como foco econômico o plantio da oliva e o plantio de uva, a fabricação do azeite e do vinho, ok? Outro fator muito importante é o único tipo de vegetação que tem como principal característica o verão ser seco. Percebamos que em outras regiões, em outros tipos de biomas, os verões geralmente são quentes, mas também são chuvosos. Na vegetação mediterrânea, não, ok? Depois nós temos as estepes. Nas estepes existe uma grande irregularidade pluviométrica, irregularidade de chuvas. As chuvas nessas regiões não são tão constantes quanto, por exemplo, nas regiões da floresta temperada ou da floresta tropical. A vegetação são de folhas espessas e espinhos, principalmente os cactos e as palmas, como acontece, por exemplo, na caatinga brasileira, que pode ser um subtipo de estepes, ok? E por último, nós temos os desertos. Os desertos têm como característica a baixa umidade. Lembrando que, gente, não é por ser quente, extremamente quente, que se caracteriza um deserto. Não, temos desertos gelados, como por exemplo na Antártica. É um deserto, não temos vegetação nessa região e ele é extremamente gelado. E por que ele é um deserto? Devido à baixa umidade, ok? Nos desertos praticamente não chove. Quando chove, geralmente uma vez no ano ou a cada 3 anos, como acontece, por exemplo, no deserto do Saara e no deserto do Atacama, que são extremamente secos. Temos 2 tipos de desertos secos, ou de desertos quentes, que são os arenosos e os rochosos. O arenoso é composto basicamente por areia, como o deserto do Saara, e o rochoso, como o deserto do Atacama, é composto basicamente por rochas. A vegetação desse tipo de bioma, ela é uma vegetação bem espaçada. Temos algumas regiões que praticamente não tem vegetação, mas ela é composta, no caso dos rochosos, como por exemplo por cactos, que são plantas que conseguem sobreviver a uma região extremamente árida, extremamente quente.
Uma característica da vegetação dos desertos é que elas têm as raízes extremamente profundas em busca de água no lençol freático, ok? Outro fator muito importante que é bom salientar, que é a amplitude térmica dos desertos. A amplitude térmica dos desertos, ela é uma amplitude térmica diária. O dia, geralmente, é extremamente quente, chegando a 45, 50 graus, enquanto a noite é extremamente gelado, chegando a 0 grau, menos 5 graus. Essa amplitude térmica diária é a principal característica do deserto. Lembrando que a amplitude térmica, geralmente, ela é calculada anualmente, como acontece, por exemplo, nas regiões de florestas temperadas, que a amplitude térmica anual ela é muito elevada. Por que isso? Porque na época do verão e da primavera as temperaturas são quentes, chegando a 40 graus, por exemplo, enquanto que no inverno chega a menos 0 grau, perdão. Essa variação muito grande de temperatura ao longo do ano é o que caracteriza a amplitude térmica, ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Nos vemos.